Olá, paz do Senhor. Vou começar uma série de vídeos falando sobre a conspiração que está dentro da igreja cristã de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou sem dados móveis, então eu não posso mais pesquisar na internet e observar a lista de vídeos que eu estou postando, porque como eu estou fazendo vários vídeos, então eu não consigo agora saber aonde que eu parei. Então eu vou começar esta série de vídeo e eu acho que eu vou seguir em frente, porque eu ainda tenho que esperar 16 dias para que o ciclo se complete, para que a internet volte. Então são muitos dias que eu vou ficar sem internet, porque a minha internet ela é móvel, ela não é fixa, porque eu estou usando o celular. E eu tenho como colocar os vídeos no YouTube, mas não é aonde eu moro, né? Não é dentro da minha casa, né? Eu tenho que sair para ir em outro lugar para poder colocar os vídeos que eu faço no canal YouTube, no canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Isso demanda muito esforço, né? Muito sofrimento. Então eu vou ser obrigado a começar essa série e seguir em frente, porque eu não posso fazer as outras séries, continuar fazendo as outras séries, porque eu não me lembro aonde que eu parei. E eu não tenho como saber se eu não tiver conectado com a internet para ver qual foi o último vídeo que eu fiz e o finalzinho do vídeo, para mim poder continuar fazendo as partes dos assuntos referente aos temas da Bíblia. Então, eu vou começar então uma série nova. E essa série vai se chamar Conjuração, que seria a conspiração que Paulo estava revelando dentro do seu evangelho, que está dentro da igreja cristã, desde a época do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que situação nós vamos começar a revelar. Então eu vou começar a citar um versículo ou alguns versículos que estão em determinado livro que Paulo escreveu da Bíblia. Depois eu vou passar para Gálatas e seguir em frente, porque nas outras partes que ele cita esta conspiração, eu não vou procurar agora, porque eu estou nessa situação. Eu era morador de rua e agora estou morando numa casa, mas eu tenho que começar a arrumar a casa, a fazer outras coisas. Eu vou ganhar o fogão, a geladeira, acho que talvez o micro-ondas. Eu já ganhei um colchão aqui, eu estou sentado fazendo vídeo. Eu já tenho a luz, né, da iluminação. Eu tenho água também, mas o chuveiro ainda não está instalado. Então estou começando a minha vida, recomeçando, né? Porque eu morava na rua, né? Eu consegui fazer alguns vídeos, os primeiros vídeos do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, e mostrei a minha barraca, onde eu morava. Eu morei 4 anos dentro de uma barraca, mas antes eu morava na rua. Então, dentro desses 4 anos, eu fiquei morando na barraca, acho que uns 3 anos.
E antes eu morava na rua, dormia na calçada, dormia em qualquer lugar. E eu fui muito discriminado. As pessoas me tratavam mal. Daí as pessoas que me ajudaram e que me ajudam, elas são muito boas, elas são muito santas. Que é o pastor da igreja, da Assembleia de Deus, a esposa dele, a senhora que cuida dos cachorros e o esposo dela que fez a barraca para mim junto com ela. Agora elas viraram minhas tutoras. Eu não posso falar o nome delas. E elas são nomeadas pelo juiz. E elas cuidam da minha vida. Elas cuidam da minha situação. Elas são pessoas formidáveis, fantásticas. Elas têm o coração que está inserido o Espírito Santo dentro delas, junto com o casal os casais que me ajudaram. Então vou começar. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado elas no meu caminho. E as outras pessoas, que são bem poucas, que também me ajudou todo este tempo. Agora Deus, Ele está me levantando, juntamente com Jesus. Então eu vou começar lendo 2 Timóteo, capítulo 4. Logo no primeiro versículo, Paulo, ele já revela que há uma conspiração dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E antes, no capítulo 3, ele já vem falando sobre isso. E as pessoas, elas não falam nada, elas ficam quietas, caladas. Elas só pregam o evangelho, que é o evangelho do cristianismo, que está contido dentro da igreja, do templo, que é um evangelho mais light. Este evangelho aqui, ele é muito forte, ele é perigoso, porque aqui nós estamos revelando as obras do diabo, que o diabo, ele está dentro da igreja cristã que você frequenta, e você não percebe porque você acredita em tudo que está acontecendo dentro da igreja que você participa. E a igreja não revela estas coisas, a religião ela não revela. E eu vou começar a revelar agora, porque não tem outra opção. Se eu tivesse com internet fixa, daí eu poderia fazer um estudo, um levantamento, fazer uma organização melhor, mas agora eu tenho que fazer deste jeito. Eu posso também fazer vídeos aleatórios falando de várias coisas, mas agora eu estou com esse intuito de pegar e fazer séries, fazer vídeos contando sobre a palavra de Deus que está contida dentro da Bíblia cristã sagrada. Então vamos começar em 2 Timóteo, capítulo 4, revelando esta conspiração. Então Paulo, no versículo 1, ele diz assim: conjuro-te, ou seja, conspiração. A palavra conjurar significa conspirar. Por isso que as pessoas não entendem esta questão, ela é muito delicada. E eu vou revelar, eu vou mostrar para o mundo que todas as religiões e todas as igrejas cristãs,
elas estão contaminadas, estão sendo adulteradas. Então está escrito aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, vírgula, pois, vírgula, diante de Deus, com D maiúsculo, é o Deus verdadeiro. Nós temos que citar minuciosamente, nos mínimos detalhes. Nós temos que falar nos mínimos detalhes. E do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Versículo 2. Porque agora, antes veio uma vírgula, acabou o trecho com uma vírgula. Agora nós vamos passar para o versículo 2 para continuar o pensamento do versículo 1. Versículo 2 de 2 Timóteo capítulo 4. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Isso, apóstolo Paulo está falando para o seu discípulo, que era Timóteo. Ele escreveu uma carta. Vamos ver se é uma carta que ele escreveu. Sim, está escrito epístolas, epístola, que seria a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Então é uma carta que ele escreveu para Timóteo, falando sobre isto, a conspiração que estava enraizada dentro da igreja que estava em Jerusalém, que era a igreja cristã, que o apóstolo Paulo também fazia parte. Mas ele está revelando isso para o seu discípulo Timóteo, que eram os responsáveis pela igreja espalhada pelo mundo, em outros lugares, em outros países, em outros reinos e outras nações. Então, vamos repetir agora e contar nos mínimos detalhes, começando esta maravilhosa obra que Deus nos deu, porque não precisamos fazer obras, mas temos que saber o significado das obras. Então, em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo, ele começa no versículo 1 com a palavra conjuro-te. Só esta palavra já significa que havia uma conspiração dentro da igreja, da religião, que Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, ele fundou aqui na terra. Só essa palavra conjuro-te significa conspiração. Em uma palavra, o apóstolo Paulo resumiu o que estava acontecendo e o que está acontecendo hoje. E as pessoas não enxergam, elas não percebem, elas estão dentro das igrejas e estão vivendo num mundo fantasioso, num mundo de contos de fadas. Isto é muito perigoso, porque as pessoas estão abandonando a fé. Porque Paulo está denunciando uma coisa séria, gravíssima, uma coisa que começou há 2000 anos atrás e agora está enraizado
na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma conspiração que está acontecendo e as pessoas não enxergam e não vê. Eu vou ler Gálatas inteiro para provar isso para vocês, porque eu vou ser obrigado a ficar várias horas só para falar deste assunto, para ver se os irmãos acordam, saiam do pesadelo que estão vivendo e se arrependam, se convertam. É uma denúncia que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está fazendo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos explicar agora esta conjuração, porque está escrito no primeiro versículo do capítulo 4 de 2 Timóteo, a primeira palavra em letras maiúsculas, garrafais. Conjuro-te. Só esta palavra já está falando que o significado disso que nós vamos falar agora, eu não precisava falar mais nada. Se há uma conspiração dentro da igreja, o que Paulo está revelando agora? Que o apóstolo Paulo, somente Paulo, dos apóstolos mais tops que tinham na época, que ele era ministro e doutor da lei dos gentios, Senhor Deus, com D maiúsculo, o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Olha o que eles estão falando. E o nosso Senhor, com S maiúsculo, Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Em outra passagem também, está se referindo a este tema aqui que nós estamos falando. Só que agora eu não me lembro onde está de cabeça, mas inclui neste outro versículo até os anjos também. Agora que eu estou me lembrando, só que eu não me lembro onde está, mas é a mesma coisa que Paulo está falando aqui. No outro versículo que ele escreveu, ele também está falando, está acrescentando mais os anjos também. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que Paulo, Deus e Jesus, eles estão conspirando dentro dos conspiradores que estão dentro das igrejas, que são de Jesus Cristo. Olha a denúncia, olha que coisa incrível, impressionante. Deus, Jesus e Paulo, eles estão conspirando dentro da igreja que eles montaram aqui na terra, porque os líderes de hoje e do passado, que fazem parte da congregação das igrejas cristãs, eles estão conspirando contra Deus, Jesus e Paulo. Percebe-se a gravidade desta situação, desta denúncia? Acabei de provar isso para vocês. Ninguém percebe isso? Aqui está a prova aqui. E tem outro versículo que eu acabei de lembrar agora que fala também sobre isso. Eu devo até ter escrevido no meu caderno. Agora, graças a Deus, eu tirei as coisas lá da barraca e trouxe para cá. Então, meus cadernos estão aqui. Então deve estar anotado num deles. E está chovendo muito lá fora agora. Acho que vai até aparecer o som do barulho da chuva no vídeo. Se eu tivesse lá naquela barraca, talvez estaria até molhando as minhas coisas. E eu morei lá 4 anos. De 1 a 3 anos eu morei lá.
Está uma chuva tremenda. Olha que coisa maravilhosa. Olha que situação que Deus me tirou. Está uma chuva tremenda lá fora. Agora estou numa casa que tem um forro de laje, lajotada. Não está entrando água aqui. Estou me sentindo quentinho, porque eu estava com frio agora há pouco. Olha que bênção. E estou revelando uma coisa super importante neste momento para o povo de Deus, que eu nunca ouvi uma pregação, nunca ouvi um anúncio, nunca vi uma revelação por parte de outros meios cristãos falando sobre isso, porque os cristãos eles só estão envolvidos nas coisas para agradar os homens, não para agradar a Deus. Porque os cristãos, eles estão vivendo num mundo que não faz parte do mesmo mundo que está escrito na Bíblia, porque se eu conseguir descobrir isso, os cristãos mais avançados, eles sabem disso. Só que eles não falam nada, eles ficam quietos, eles não revelam, porque eles têm medo destes conspiradores que são líderes de todas as religiões cristãs. É isso que eu estou denunciando agora. E eles já estão começando a me atacar, porque eu fiz um vídeo, um dos últimos vídeos, e apareceu um cidadão e começou a falar da minha camisa, que a minha camisa estava mal arrumada, para começar a perseguição, para mim parar de ficar falando, porque eu estou falando uma coisa que ninguém tem coragem de falar. Então já começou a perseguição, mas eu vou continuar falando até quando Deus e Jesus permitir que eu fale. Porque eles só vão me calar se Deus e Jesus permitir, por força maior. Se Deus e Jesus mandar ou fazer com que eles me façam calar, daí eu ficarei quieto. Porque existe uma lei, duas leis, a lei de Deus e a lei do diabo. A lei do diabo é a lei abusiva. É essa que eu estou revelando para vocês, que está dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro. Então, só nesta parte, no versículo 1 do capítulo 4 de 2 Timóteo, eu já revelei tudo já, mas vamos continuar. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala isso agora, que há de julgar os vivos e os mortos. Ele já começa criticando estes homens que estão infiltrados dentro da igreja de Cristo, enganando o povo de Deus, do nosso Senhor Jesus. Na sua vinda e no seu reino. Ele vai julgar na sua vinda e no seu reino, porque eles não acreditam que Jesus vai voltar. Eles só falam, eles só pronunciam, mas eles não acreditam. Eles não têm fé. O coração deles é duro, é contristo, é duro, são duros de coração, são falsos. Versículo 2, continuando o pensamento. Daí o que acontece? Paulo instrui a Timóteo, e Paulo fala assim para Timóteo, que pregues a palavra, tá vendo? A palavra verdadeira, correta, essa que eu estou falando. Ele falou, por isso que nós temos
que imitar o que está escrito na Bíblia. Nós somos imitadores de Deus, Jesus e Paulo. Nós temos que imitar o que eles faziam, o que eles falavam. E é isso que está acontecendo. Que pregues a palavra. A palavra, ela é muito generalizada, é muitas coisas, muitos assuntos. Mas a gente não pode esconder, encobrir esta revelação. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Esta palavra instes, para mim, eu não vim preparado para entender o que significava. Sempre quando eu vejo este versículo, eu me esbarro nesta palavra instes. Instes deve ser alguma coisa relacionada com instantes, alguma coisa nesse sentido. Então ele fala instes, neste instante, pregues a tempo e fora de tempo. Este assunto aqui específico do versículo 1, a conspiração, ele está falando da conspiração, não está falando para pegar só a palavra do amor, só a palavra da fé, só a palavra dos bons costumes e assim por diante. Só a palavra da oração, só a palavra do jejum, só a palavra do templo. Ele não está falando isso agora, aqui, neste versículo. Ele especificou usando a palavra conjuro-te. Conjuro-te é conspiração. E o que é conspiração? Conspiração é quando, por exemplo, a gente vive de um jeito. E daí vem pessoas e conspiram contra a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor que eu esteja trabalhando numa empresa. E daí os outros funcionários, eles começam a conspirar contra mim. Começam a falar mal de mim para o chefe. Começam a fazer coisas pelas costas que eu não esteja vendo para me prejudicar. É isso que Paulo está falando aqui, que existiam pessoas dentro da igreja que estavam conspirando, que existe ainda hoje. Essa conspiração, ela vai ser até melhor abordada quando eu pegar aqui uns textos aqui e fazer a leitura para depois fazer os comentários, utilizando a palavra de Deus. Então, ó, nós já estamos em 28 minutos e eu não saí ainda do primeiro e segundo versículo. Então, continuando no versículo 2, ele fala, pregues a tempo e fora de tempo. O que significa isso? É um aviso muito importante, porque quando ele falou isso, era o tempo que ele estava vivo e Timóteo também. E fora de tempo serve para as gerações futuras esta revelação que ele está falando. Então, fora de tempo significa que agora, no nosso tempo, está acontecendo a mesma coisa. É isso que ele está querendo dizer. Pregues a tempo e fora de tempo. Pregues no tempo que Timóteo estava vivo e pregues depois que todos eles, Paulo e Timóteo, morreram.
porque nós temos a palavra aqui na Bíblia. Então chegou até nós este conhecimento, porque nós temos a Bíblia. Nós sabemos o que aconteceu porque nós somos crentes fiéis, mas o resto do mundo não sabe disso. Não sabe, porque para chegar nesta situação, nós só falamos da Bíblia, da palavra de Deus, só usamos os textos bíblicos para sobreviver, para viver nesse mundo. Nós dependemos só da fé e as outras pessoas não. Elas vivem de outro jeito, então elas nunca vão entender isso que está acontecendo, os que estão fora da igreja. Esta palavra é só para quem está dentro da igreja. Isto é uma revelação para os irmãos ficarem espertos. Como está escrito em Salmos. Existe muito ensinamento em Salmos falando que nós temos que ser perfeitos, prudentes, saber tudo. Examinai toda a escritura. Por isso que está escrito, errais porque não examinai as escrituras. Está escrito acho que em Tessalonicenses. Errais, pois não examinam as escrituras. Está escrito também nos evangelhos. Quando Jesus falou isso para os saduceus, está escrito nos evangelhos de Mateus. Ele fala também, errais para os saduceus, ou para como é que se fala? Ou para outra seita que existia na época de Jesus, porque eram milhares de seitas. E hoje também é a mesma coisa. Essas religiões são tudo seitas, que vêm destes períodos antigos. Estas seitas, elas são muito, muito antigas. É isso que Paulo está falando aqui. E esse povo dessas seitas, eles se infiltram na nossa religião cristã. E daí, como eles são muito inteligentes, porque eles têm outras doutrinas, como está escrito aqui, que Paulo citou a palavra doutrinas, que eu vou ler agora, que está aqui no versículo 2, eles acabam misturando e difundindo tudo. E o cristão, ele fica confuso, ele fica perdido, porque ele acha que está com o espírito com E maiúsculo, mas ele ainda está com o espírito do E minúsculo vazio. Vazio, ele está sem entendimento, ele está sem inteligência, ele está sem conteúdo, e assim vai, são várias virtudes. Ele está ele está sem o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, continuando. Daí Paulo fala para Timóteo, corrijas. Corrigindo, igual estou fazendo, estou corrigindo o que está acontecendo. Paulo falou para Timóteo e falou para nós também. Então, como eu estou entendendo o que Paulo está falando, porque eu sou profeta, sacerdote e rei do Deus Altíssimo, da segunda ordem de Melquisedeque. Então, ele fala para quem conseguiu entender e interpretar isso que ele está falando. Estou falando no nome de Deus agora. E, como sempre, corrijas, repreendas, tá vendo? Estou repreendendo o mal que esses homens mentirosos, falsos, de
mente suja, corruptos de entendimento, estão fazendo com o povo de Deus. E o povo de Deus, eles ficam aplaudindo isso, porque eles acham que tudo o que está acontecendo é normal, mas não é normal. Olha o que ele fala: exortes, ensine as pessoas, como estou fazendo agora. Estou mostrando, estou fazendo sinais aqui de prodígios, com toda a longanimidade e doutrina. A palavra longanimidade significa as pessoas cheias de dias aqui na terra, que seriam os anciões, as pessoas da terceira idade, que seriam as pessoas mais velhas. Isso que é longanimidade, a pessoa que vive muito tempo aqui na terra. E Paulo, ele estava falando que Timóteo tinha que se preservar para ele viver muito tempo, para ele passar essas informações para os irmãos. Mas a carta de Paulo para Timóteo chegou até as nossas mãos. Por isso que nós conhecemos essa história, que o mundo não conhece. E ele fala também da doutrina, que é a doutrina de Jesus, a sã doutrina. Não a doutrina dos homens que estão dentro da igreja, que estão deturpando a palavra de Deus e de Jesus. Por isso que eu falo, a igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja que só preserva os costumes e as tradições do Antigo Testamento e do Novo, mas só que eles sabem conduzir os trabalhos que o apóstolo Paulo fazia, eles conseguem conduzir com uma maestria que Deus e Jesus aprovam. Versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está vendo? Hoje em dia, os líderes religiosos, eles só passam o ensinamento da doutrina. Eles não passam o ensinamento da sã doutrina. E o que significa sã doutrina? Essa palavra sã, eu ainda não fui atrás. Eu não sei o que significa. Mas deve ser uma coisa perfeita, uma coisa sã. Porque existe a palavra vã, que é inútil. Então, se existe a palavra vã na Bíblia, que é inútil, então a sã doutrina deve ser uma coisa útil, uma coisa perfeita, uma coisa idônea, uma coisa assim correta, que Deus quer ver. Não esta mentira, esta exortação que as pessoas que estão dentro da igreja, que deveriam falar a verdade, não estão fazendo. As pessoas que têm uma liderança, que cuidam do rebanho, que são os cristãos, as ovelhas, que estão perdidas no mundo e depois entraram na igreja. Então ele fala isso aqui no versículo 3. Mas, preste atenção agora, esse aqui é um versículo chave que eu tenho que escrever no meu livrinho, que eu falo que eu tenho que começar a fazer o livro, que eu tenho que ter o livro com uma lista de versículos top, assim, e não consigo começar a fazer, apesar que antigamente eu escrevia, né? Fazia assim, mais ou menos uma comparação do que eu estou falando agora, uma lista para poder falar a respeito de um assunto específico, dentro de um assunto que eu estou fazendo o vídeo. E esse versículo aqui, só de bater o olho eu já vi já.
que é um desses. Quer ver, ó? Eu vou ler agora para ver se é isso mesmo que eu vi. Mas, tendo coceira nos ouvidos, preste atenção, ó. Aqui ele vai revelar o que eu estou falando, ó. Até agora. Esse versículo aqui é incrível, porque eu já estou sentindo que é esse mesmo que eu conheço. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Olha isso que Paulo falou. Ele está falando que dentro da igreja cristã, essa igreja que você segue aí, tem um monte de gente que não presta, que estão ensinando as pessoas tudo errado, para as pessoas seguirem o caminho errado. Eu vou repetir de novo aqui, ó, e vou traduzir, ó. Presta atenção. Esse versículo aqui ele é incrível, ó. Ó, ele está explicando a conspiração aqui, ó. Uma parte da conspiração. Versículo 3 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Porque virá tempo, ó, virá tempo. Ele está querendo dizer, ele está citando que no futuro do tempo que eles estão, que seria o nosso presente, haveria pessoas que não suportariam a sã doutrina. Repetindo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, que é essa que eu estou falando aqui. As pessoas que estão ouvindo, elas estão me odiando. Porque eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver com a vida que eles vivem aqui na Terra, com a vida desse mundo, que eu estou cansado de falar que as coisas desse mundo é a marca da besta. Carro, casa, dinheiro, capitalismo, socialismo, presidencialismo. Tudo que vocês conhecem é a marca da besta. Esporte, academia, futebol, tudo que vocês fazem, que vocês vivem, que vocês amam aí, é a marca da besta. É isso que ele está falando aqui agora, ó. Não suportariam a sã doutrina, que é essa que eu estou revelando. É isso que é a sã doutrina. É você viver pela fé, no sacrifício, passando fome, necessidade, igual eu passava na rua. É isso que é a sã doutrina, não é aquilo que eles ficam falando lá no templo, na igreja, qualquer religião, espírita, ubandista, candomblé, católico, protestante, judaizado, judaizante, todas elas, indiana, africana, não sei o que, blá blá blá, blá 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 blá. É isso que ele está falando. Ele está falando que as religiões não prestam. Pronto, já falei, já aí, ó. É isso que ele está querendo dizer aqui. Daí, continuando. Mas meus cachorros, eles estão até achando que eu estou brigando com eles aqui. Então, eu vou maneirar aqui a exaltação. Senão, eles ficam desconfiados, né? Que eu tô brigando com eles. Mas, tendo conselho, ó agora, ó, é aqui que tá a chave, ó, do entendimento. Ó o que ele fala. Ele fala até de uma forma irônica, ó. Mas, tendo coceira, ó, ele tá representando aqui, ó, nos ouvidos. Porque as pessoas, elas ficam ouvindo tudo que vem para elas, elas ouvem. É uma coceira. Elas ouvem, acreditam e faz aquilo que a outra pessoa está mandando, que tem mais poder de inteligência,
do que ela. Ó, amontoarão, ó, amontoarão. Quando você vai na igreja, quando você vai no templo das religiões, as pessoas, elas amontam nas pessoas que são líderes religiosos da religião dela. Ó, amontoarão para si, ó. Agora vem a verdade, ó, doutores, porque essas pessoas, elas parecem doutores, igual médicos, advogados, pessoas ilustres, inteligentes, pessoas assim que têm uma capacidade muito grande, juízes, delegados, policiais, pessoas assim da elite. Ó, ele está falando isso, ó. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então aqui Paulo, ele está falando assim, que todo mundo não presta. Todo mundo vai atrás das coisas que parece que são excelentes, maravilhosas, que são assim uma coisa assim que chamam a atenção. Ele está chamando as pessoas de concupiscentes. A concupiscência é um desejo ilícito. Porque assim, vamos dar um exemplo. Deixa eu ver um exemplo fictício aqui. As pessoas que gostam muito de futebol. Daí, eles adoram aqueles jogadores de futebol, do time deles, de coração. Eles idolatram o jogador. Se o jogador aparece na frente dele, ele tem um ataque do coração, de tanta emoção. É isso que é concupiscência, é o desejo ilícito. Você não pode fazer isso. Você não pode ser uma pessoa mundana. Por isso que Jesus me destruiu, mandou o diabo me destruir, porque eu era desse jeito, ficava puxando o saco das pessoas que tinham mais poder intelectual do que eu. E depois, quando eu desci no fundo do poço, daí eu vi que eu quebrei a cara lá, daí eu vi que eu estava fazendo e agindo errado. Eu estava fazendo uma coisa que Deus e Jesus não aprovavam. E daí eu fui mudando por causa do corretivo. E agora eu não faço mais isso. Então, isto é a prova, é o exemplo que eu estou dando, porque as pessoas são tudo assim hoje. Elas só vão atrás das pessoas que elas acham que tem alguma coisa que elas possam adquirir homenageando, como é que se fala? Puxando o saco, né? Vamos dizer assim, né? É uma expressão emocional totalmente fora de controle. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Por isso que ele fala de coceira nos ouvidos, porque tudo que esses líderes religiosos falam, não só na religião, como na política, economia, na ciência, em todos os ramos. Existe gente muito inteligente que conhece sobre cada assunto específico relacionado às coisas do mundo. Então, as pessoas que são mais ignorantes, elas são envolvidas nesta doutrina que esses homens
pronunciam. É isso que está querendo dizer aqui. Por isso que esse versículo é incrível, ele prova tudo isso. Vou repetir, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, porque eu estou falando uma coisa do meu jeito, que foi Deus e Jesus que me fez assim. Então eu não preciso falar com palavras eloquentes, igual está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 1 e 2, que eu não vou falar eu não vou chegar, eu não vou entrar neste estudo de 1 Coríntios capítulo 1 e 2 agora, porque é muito grande, e eu faço assim, eu vou pegando e vou lendo e vou mandando, né, as revelações, né. Então esse versículo é incrível, ó. Mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão as pessoas ignorantes, que acreditam nessas pessoas porque elas são idólatras, que é o povo, né? O povo acredita em tudo, pode ver. Eles se envolvem com futebol, carnaval, as questões lá da NASA, as questões políticas, e aí vai. O povo não tem assim uma estrutura igual eu estou agora adquirindo, que possa usar para sair deste controle mental e físico, que esse sistema aqui que Paulo está revelando, ele está revelando a marca da besta que foi criado para você ser marcado por todas estas coisas. Eu já estou ficando cansado, então eu vou parar por aqui. Acho que eu vou fazer só esse vídeo e depois nós continuamos. Agora eu vou continuar nesta série de vídeos, né? Conspiração, a conjuração. Eu vou colocar até esse nome, né? Nos títulos dos vídeos, e vou seguindo. Então esse versículo ele é incrível, porque ele revela que as pessoas, né? O povo, né? Eles amontoam até os membros da igreja de Cristo. Eles amontoam para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E daí eu vou ler o versículo 4, que ele é pequenininho, né? Ele fala uma coisa legal também aqui, né? Daí o versículo 4 de 2 Timóteo capítulo 4. É 4 e 4. E desviarão os ouvidos da verdade. Olha, ele usa outra vez a palavra ouvidos, ó. E desviarão os ouvidos, preste atenção, da verdade. É isso aqui que Paulo está demonstrando. Em vez das pessoas ir para o caminho da verdade, ouvindo Paulo, não. Eles vão para o caminho da mentira, ouvindo outras pessoas. Olha que impressionante isto. Porque quem ouve a palavra de Paulo, que está dentro da Bíblia, consegue enxergar isto que eu estou falando. Por isso que eu sou sacerdote, rei e profeta. Porque estou ouvindo a Paulo, não estou ouvindo a homens. Tá vendo? Por isso que Deus me abençoou. Onde eu tô agora? Eu tava na rua lá, passando fome, morando na terra, na barraca lá,
Onde eu tô agora, ó? Ó meus cachorros aqui, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, é obra de Deus. Ele me tirou lá da sarjeta e me trouxe para um lugar bom, porque eu tenho compreensão da palavra, do que eles falam. Eu estou fazendo o que Deus e Jesus mandam. Agora vocês fazem igual está escrito aqui, ó. Vocês vão pelo desejo da carne aqui. Vocês vão pelo caminho tortuoso, igual a serpente beliscosa, que está escrito lá em Jó. Daí o que vai acontecer? Vocês conseguem as coisas materiais, mas vocês não têm esse entendimento aqui, ó. Porque vocês não vão atrás, vocês ficam só atrás desses homens aqui. Eu estou atrás de Deus e de Jesus. E ouço o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. E desviaram os ouvidos da verdade. Eu estou falando a verdade, vocês estão zombando de mim, porque eu não sei falar. Se eu quiser entrar agora em 1 Coríntios capítulo 1 e 2, eu acabo com todo o palavreado. Mas eu não vou fazer isso porque é muito grande. Daí também vou sair fora do contexto aqui que nós estamos falando. E daí, completando o versículo 4, ele fala assim, no finalzinho: voltando às fábulas. Então eu vou repetir o versículo 4. E desviaram os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que fábulas é essa? Estas fábulas, na visão de Paulo, era a pregação dos antigos judeus israelitas, que eles eram das sociedades que governavam ali o reino de Jerusalém, de Judá, de Samaria, território ali do povo hebreu. Então, quem fica ouvindo esses homens, eles voltam ao judaísmo nos dias de hoje. É isso que ele está querendo. Ele quis dizer no passado, mais ou menos isso que eu falei, que os homens daquela época, em vez de continuarem cristãos, eles estavam querendo voltar na doutrina do evangelho da circuncisão, que é a religião judaica. É isso que ele está querendo dizer. E hoje é a mesma coisa. Ele pegou, aliás, dá para pegar esse versículo aqui e dá para usar nos nossos tempos agora. Porque as pessoas, elas estão voltando às fábulas judaicas. Tem um versículo que ele fala isso, para a gente não acreditar nas fábulas judaicas. Eu não me lembro onde está agora, mas ele fala isso. Por isso que eu consegui compreender esse versículo 4 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Ele está falando isso, para a gente não voltar ao judaísmo. Ficar guardando sábado, não pode comer carne. Tem muita religião que fala disso. Adventista do sétimo dia, testemunha de Jeová, eles pregam isso. Eu sei porque eu converso com umas pessoas que são de lá. Eu converso e fico sabendo de outras pessoas que falam que eles fazem isso. Por isso que eu falo, eu não conheço as outras religiões. Mesmo sendo cristão, eu conheço a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus eles não falam isso daí. É totalmente diferente na religião cristã da Assembleia de Deus. Eles não falam essas coisas, não. Tem mais coisa que a Assembleia não faz que esse povo faz.
adventista, testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia, eles guardam sábado. Aonde está escrito que cristão tem que guardar sábado? Se for lá em Mateus, lá, se eu não me engano, em capítulo 12, está dizendo que Jesus, ele é maior do que o sábado. Está dizendo lá que Jesus é Senhor do templo. Ele é maior do que Salomão, ele é maior do que o profeta Jonas. Ele é maior do que o sábado. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tá dizendo isso lá. E eles não enxergam. Eles não vê. Estou mostrando aqui agora na palavra de Deus e Jesus que está constituído dentro da Bíblia. Comecei a falar da conspiração, eles que são os conspiradores. E a Igreja Católica nem se fala, pelo amor de Deus, aquela santaiada toda lá, aquelas estátuas. Se eu pegar Gedeão aqui, Números 2, só essa passagem de Gedeão que eu fiz, o que ele fez, quando eu estava no trecho, quando eu estava indo de Franca para Ribeirão Preto a pé, andei 120 quilômetros, demorei 7 dias para chegar lá com 5 cachorros. Eu fiz o que está escrito lá em Gideão. Eu fiz a primeira, a segunda e a terceira parte do que está escrito lá. Eu bebi água de pé, não bebi água ajoelhado. Depois eu vou contar essa história. Aí a outra história também. Eu achei um santuário lá e quebrei. Eu vou contar essa história. Daí o que aconteceu? Depois que eu fiz tudo isso, eu parei em 2 postos e eles me deram comida. Eu estava sem nenhum dinheiro. Eu estava indo para Ribeirão Preto para mim ir lá para o Amazonas a pé lá. Daí eu consegui chegar até em Ribeirão, já estava indo para São Roque a pé. Daí só tava com um cachorro só, o Torinho. E os outros agora morreram, né? Mas depois eu recuperei eles, eles voltaram comigo, de carro. E aconteceu isso. Essas coisas aí ninguém fala. Então depois eu vou continuar, vou ver se eu consigo lembrar. 2 Timóteo capítulo 4. Tem a ver com tudo isso que eu ia começar a falar em Gálatas, para provar a conspiração. Mas eu vou continuar nesse texto aqui que tá legal. E tem outros textos também que fala também da conspiração. Então eu vou cessar agora. Fica com Deus, Deus abençoe e até a próxima.